Neemias 12 e 13. Os sacerdotes e levitas. Esses são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Selatiel, e com Jesuas e Saraias, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Status, Sacanias, Renum, Meremote, Ido, Geneon e Abias, Miamim, Miadaias e Bilga, Semaia, Joraribe e Jabalas, Salu, Amoque, Eliques e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesuá, Benui, Canimel e Serebias, Judas e Malatias. Este e os seus irmãos presidiram aos seus louvores. E Baquebuquias reúne seus irmãos, estavam defronte deles nos guardas. E Jesua gerou a Jolaquim, Jolaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatã, e Jonatã gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes, cabeças de pais de Seraias, Melaias e Jeremias e Ananias, de Esdras, Messulã, de Amarias e Joanã, de Maluque, Jonatas e Sebanias, José, de Arim, Adna, de Mariote e Eucal, e de Ido, Zacarias, Genenon, Simeno, Sulion, de Abias, Sicri, Mionim e Maldias, Pital, de Biga, Samua, de Samaia, Jó e Jonatã, e de Joaribe, Mataniel, de Gedaias e Uzi, de Salai, Calai e Amoque e Eber, de Eliquias, Isabias, de Jadaías e Natanael. Dos levitas foram nos dias de Elisabide, escrito como cabeças de pais, Joiada, Jonas e Jadua, como bem e sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeça de pais no livro das crônicas, até nos dias de Jonas, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesuá, filho de Camimeu. Seus irmãos estavam de frente deles para louvarem e darem graça segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Borequias, Obedias, Messulão, Talmão e Acube eram porteiro que fazia guarda e tesouraria das portas. Estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escrivã. A dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fazer dedicação com alegria, com louvores e com cantos salérios, alaudes e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores quando da campina arredores de Jerusalém, como as aldeias de Neofá, como também na casa de Gegaiu dos campos e de Gebeá e Azavalmete. Porque os cantores edificaram para si ideias nos arredores de Jerusalém, purificaram-se sacerdotes e os levitas também purificaram o povo e as portas e os muros. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros de procissão, com a mão direita sobre o muro, no lado da porta do
monturo. E após ele, Osaías e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras e Messulão, Judá, Benjamim, Semaias e Jeremias, e dos filhos de sacerdote, como trombeta, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Samaías, e filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaias e Azarel, Milalai, Galalai, Mai, Netanel, Judá e Onanim, como instrumento musicais de Davi, homem de Deus. Porém Esdras, o escrivã, é adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles subiram a escada da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu, após ele, porém, a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre de fomos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Anatel e a torre de Meá, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Então ambos, com os coros, passaram na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliquim, Macelá, Minanim, Micaias e Leonel, da ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nela todos os campos da cidade, a parte da lei, para o sacerdote e para levita, porque Judá estava alegre por causa do sacerdote e dos levitas, assim estão ali. E haviam cumprido o serviço do seu Deus e o serviço de purificação, como também os cantores e porfeiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde antigamente, havia um mestre dos cantores, dos cânticos de louvores e ações da graça de Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava cantores aos porteiros as porções de cada dia. Santificaram as porções e os levitas santificaram os filhos de Arão. Diversas reformas. Naquele dia, leu no livro de Moisés, que ouvidos do povo, e achou escrito nele que amonitas e moabitas são entregues jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saldo ao encontro dos filhos de Israel, como pão de água. Antes, contra eles assolaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. E sucedeu, pois que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, e tinha parentado com Tobias, e fizeram um depósito grande, onde dantes e depositaram as ofertas de manjares e incenso, os utensílios, os dízimos de grão, do noz e do azeite, em que ordenaram para os levitas cantores, porteiro, como também oferta alçada para o sacerdote. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, por não ano 32, e Ataxerxes, rei de Babilônia, foi ter com o rei, mas após alguns dias tomei alcançar a licença do rei. E voltando a Jerusalém, como prendi o mal, e Elisibe fizeram para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa, e Tobias fora da câmara, e ordenara a purificação das câmaras. Tomei fazer para ali
utensílios e ofertas de manjares e utensílios. Também entendi que quinhões de levitas não se lhe deverão, de maneira que levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então compreendi que o magistrado disse: por que desamparou a casa de Deus? Por que ajuntei ou restaurei no seu posto? Então todo Judá trouxe dízimos e grãos do mosto de azeite dos aceleiros, e por tesoureiros por sobre o celeiro de Selemias, o sacerdote de Zadok, escrivão de Padaia, chefe dos levitas, também como eles, Anã, filho de Zacur, o filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se ele descarregou e ele distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus, lembra-te de mim nas ricas beneficências e que eu fiz na casa de Deus e as suas guardas. A reforma do sábado. Naquele dia, vi em Judá que pisavam lugares de sábado, trazendo feixes de carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda a costa de carga, que traziam em Jerusalém no dia de sábado. Então protestei contra ele no dia em que vendiam mantimento. Também trilhos habitavam dentro de traziam peixe a todo o mercado, que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. E contenti com os nobres de Judá. Ele disse: que mal é que fazeis profanando no dia de sábado? Porventura não fazeis vós, pois assim não trouxe o nosso Deus, indo este mal sobre nós, sobre esta cidade, e vós ainda mais acrescentareis o andar da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? E sucedeu, pois que dando-lhe uma sombra das portas de Jerusalém, antes do sábado, e ordenei que portas fossem fechadas, mandei que nos abrissem até sábado. O sábado, e pus as portas alguns dos moços, que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então o negociante e os vendedores de toda mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei por contra eles e disse: por que passais a noite fonte do muro? Se outra vez fizerdes lhe alcançar a mão de vós, daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também Deus me lembra de mim e perdoa-me segundo a abundância da sua benignidade. O casamento com estrangeiras. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, suas guardas. A reforma do sábado. Naquele dia vi em Judá que pisavam lugares de sábado, trazendo feixes de carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda a costa de carga, que traziam em Jerusalém no dia de sábado. Então protestei contra ele no dia em que vendiam mantimento. Também trilhos habitavam dentro de traziam peixe a todo o mercado, que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. E contenti com os nobres de Judá. Ele disse: que mal é que fazeis profanando no dia de sábado? Porventura não fazeis vós, pois assim não trouxe o nosso Deus, indo este mal sobre nós, sobre esta cidade, e vós ainda mais acrescentareis o andar da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? E sucedeu, pois que dando-lhe uma sombra das portas de Jerusalém, antes do sábado, e ordenei que portas fossem fechadas,
Mandei que nos abrissem até sábado, o sábado, e pus às portas alguns dos moços que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então o negociante e os vendedores de toda mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei por contra eles e disse: por que passais a noite fonte do muro? Se outra vez fizerdes de alcançar a mão de vós, daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também Deus me lembra de mim e perdoa-me segundo a abundância da sua benignidade. O casamento com estrangeiras. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo as línguas de cada povo. E contenti que com eles amaldiçoei e exponei algum deles. Lhe daram os cabelos e eu fiz jurar por Deus, dizendo: não direis mais vossas filhas, e seus filhos não tomareis, mas suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações, entre semelhantes, e ele sendo ele amado de Deus e pronto de Deus, rei sobre Israel. E contudo as mulheres estrangeiras fizeram pecar, e dar-vos indo os ouvidos para fazer todos este grande mal, prevenciando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Também um dos filhos de Joadá, filho de Eliasibe, e sumo sacerdote, era genro, e Sambalate e Oronita. Por isso o afugentei de mim. Lembra deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdote e dos levitas. Assim os limpei de todos estrangeiros, designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, para cada um na sua obra, como também para oferendas e lenha em tempo determinado, para que as primícias lembrem-se de mim, Deus meu, para o bem.